Lições Bíblicas CPAD, Adultos, terceiro trimestre de 2023. Tema do trimestre: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Comentarista: Douglas Batista. Lição 2: a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Texto áureo: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20. Verdade prática: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 3 versículos 9 ao 20. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Introdução: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Palavra-chave: pecado. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. 1. Definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego amartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. 2. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. 3. Corrupção total. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada.
Tópico 2. As teologias modernas. 1. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, Colômbia, e Puebla, 1979, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. 2. Teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, Peru, e Leonardo Boff, Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma de suas vertentes é a teologia da missão integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. 3. Liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas, os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos, as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Sinopse 2. A teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Tópico 3. A normalização do pecado. 1. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblicas e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. 2. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. 3. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado.
Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudodireito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Sinopse 3. Quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Conclusão. A relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais em prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais, igualmente, não retratam a fé cristã. Apesar de a Igreja não ser apolítica e nem insensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Amém. Terminamos aqui a leitura da lição. A seguir temos a seção Revisando o conteúdo. São as perguntas e respostas, no final da lição, que servem para a revisão e fixação dos conceitos da lição. Isso para que você tenha um aprendizado melhor. Vamos lá? Pergunta 1. Segundo a lição, como a Bíblia define o pecado? Resposta. A Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Pergunta 2. O que é corrupção total? Resposta. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Pergunta 3. O que enfraquece a responsabilidade moral do pecador? Resposta. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Pergunta 4. O que reflete o caráter do cristão? Resposta. A obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Pergunta 5. Por que a vida humana é sagrada? Resposta. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Amém. Parabéns por ouvir o áudio completo da lição. Se você gostou, compartilhe o link dessa leitura da lição com alguém, ou mesmo em grupos de WhatsApp. Assim você estará sendo uma bênção na vida de outras pessoas e também contribuindo para o crescimento de nosso canal. Participe também de nosso desafio de leitura completa em áudio, da Bíblia em 52 semanas, iniciando pelo Evangelho de Mateus. Veja o link do áudio na descrição do vídeo. Deus te abençoe, e tenha uma excelente escola bíblica dominical.